O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Eu quero convidar os meus irmãos a abrir suas Bíblias no livro histórico de Atos, Atos dos Apóstolos, que tem esse nome, né? Na verdade, mas é um nome sugestivo, não foi o nome dado, né, por Lucas, mas é um nome sugestivo para este livro. Esse que é o segundo, né, livro de Lucas. Primeiro ele escreve para Teófilo, o amigo de Deus, o Evangelho segundo Lucas, e em seguida ele entra dando continuidade no novo livro, nova carta ao seu amigo, endereçada ao seu amigo Teófilo também, né? E o texto diz para nós, assim, no capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 1 ao 11. Mas eu vou estar trabalhando com vocês nessa manhã, do verso 6 ao 11. Mas quero fazer a leitura a partir do 1, para que possamos ter uma melhor compreensão do que Lucas está compartilhando conosco e traz para nós de aplicação para as nossas vidas. Diz a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? Respondendo-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, puseram-se ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Senhor, essa é nossa grande expectativa. Nós aguardamos, ó Deus, nós esperamos, nós clamamos a Ti que o Senhor nos dê força, para que possamos, ó Pai, perseverar, que o Senhor nos dê a graça de perseverar todos os dias da nossa vida, aguardando, ó Deus, a Tua vinda. Mas nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que Tu nos dê a graça de viver, Senhor, todos os dias para a glória do Teu nome. Que essa expectativa, ó Pai, não venha ser algo que venha nos travar, mas que seja algo que venha nos conduzir
pelos teus passos, conduzir pela tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja aqui reunida. Nesse dia tão lindo, Pai, nesse dia maravilhoso no qual o Senhor preparou para nós, para fazer memória, para fazer menção, ó Deus, trazer, Senhor, à nossa memória o teu grande ato sacrificial, o teu grande ato ali naquela cruz, mas também, ó Pai, ressuscitando, estando, ó Pai, com os teus servos, de maneira como nós lemos, incontestáveis. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, graças a Deus que Ele alcançou os nossos corações. Dick Rios, ele tem uma frase que eu já citei aqui para vocês, mas que eu amo demais. Ele diz assim: todo coração com Jesus é um missionário. Todo coração com Jesus é um missionário. E todo coração sem Jesus, todo coração sem Jesus é um campo missionário. Então, nós, como missionários do Senhor, fomos chamados pelo Senhor para ir a essas pessoas que não têm o Senhor Jesus nas suas vidas. São um campo missionário aberto para que nós possamos proclamar a verdade salvadora do Evangelho, as boas novas da salvação. Lucas, ele escreveu a sua primeira carta, o Evangelho, que tem o seu nome, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, com o propósito de falar ao seu amigo: vale a pena, meu amigo, seguir a Cristo. Ele é tudo o que você ouviu e muito mais. E eu quero registrar isso para você. Siga Cristo. E agora ele escreve a sua segunda, com o propósito de mostrar tudo aquilo que nós lemos aqui no primeiro versículo, que Jesus começou a fazer e a ensinar, mas ele não concluiu. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor ainda está em manifestação nessa terra. Essa história não terminou, essa história continua, glória a Deus. E eu e você fazemos parte dessa história. Nós estamos dando continuidade a essa obra que Cristo Jesus começou. Essa obra continua para os nossos dias. Que maravilha, que benefício maravilhoso nós temos de fazer parte do ministério de Cristo. Nosso coração foi alcançado por essa graça maravilhosa e agora eu e você somos chamados para compartilhar essas boas novas para as outras pessoas. Nós temos agora essa grande missão de estar compartilhando essa mensagem. E interessante que Lucas, ele usa o texto de forma bem enfática. Ele quer mostrar para nós a importância de seguirmos os passos do Mestre. Ele terminou o Evangelho de Lucas mostrando esses mesmos fatos que ele inicia. Ele faz um resumo da parte final para começar os 5 primeiros versos de Atos. Ele está mostrando o que aconteceu com Cristo, que teve com eles por 40 dias, ensinando, advertindo, mostrando, conduzindo, para depois ele partir. Então, queridos amados irmãos, Lucas ele faz essa repetição. E toda vez que nós fazemos uma repetição, é porque nós queremos mostrar que é algo muito importante. Nós repetimos porque nós queremos que aqueles que nos escutam, eles possam entender verdadeiramente o que nós estamos querendo compartilhar. Então, nós vamos repetir. Lucas, ele usa aqui essa repetição. Ele traz essa informação no seu evangelho, ele inicia com essa informação e, novamente, ele vai repetir. Olha só o verso 9, que ele diz: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu
dos olhos. Eles deixaram de ver ali o Senhor Jesus. Mas se você olhar comigo, o verso 2 e o verso 3, diz assim: até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele está mostrando, ele está enfatizando para que nós possamos perceber esse ato que Jesus deixou para que nós possamos dar continuidade, a igreja de Deus dando continuidade do projeto de Deus. Então, Lucas ele faz essa repetição dos mandamentos, dos ensinamentos que Jesus compartilhou ali com sua igreja. Para muitos pode dizer, não, mas está chovendo no molhado. Não, ele verdadeiramente, ele quer que nós entendamos que nós fazemos parte dessa história. Ele nos convoca para que eu e você, para que os discípulos que estavam ali, eles possam estar envolvidos, eles não se dispersem, eles entendam o chamado que o Senhor tem na vida deles, que eu e você possamos entender o chamado que Deus ele tem na nossa vida. Então é muito interessante nós darmos atenção para essa repetição que Lucas está fazendo. Agora, nós precisamos ao mesmo tempo estar muito atentos, ter cuidado, estar muito perceptivo ao nosso trabalho que o Senhor nos chama para realizar. Para que nós sejamos trabalhadores proativos no reino de Deus. Para que nós possamos ter atenção para a vontade de Deus em nossas vidas. Qual é a vontade de Deus em nossas vidas? Nós possamos estar muito atentos para não nos distrair, para não ficar parado, querendo entender o que Deus não quer nos mostrar, o que Deus não quis revelar. Veja o verso 6 e o verso 7, a pergunta e a resposta que Jesus vai dar ali para aqueles que estavam vendo ele sendo assunto aos céus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurará o reino a Israel? Essa é a pergunta. A resposta de Jesus é: não compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade. Amados, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que estava fazendo um curso de evangelismo. E eu perguntei que legal. E ela me disse que já estava com 1 ano fazendo o curso de evangelismo. Sabe o interessante? Ela não tinha ganhado uma vida, ela não tinha apresentado o evangelho para ninguém ainda, porque ela estava preocupada com o curso de evangelismo. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não querer aprender tudo o que a Bíblia tem para nos ensinar, para que depois possamos ir compartilhar. Nós devemos fazer o ID do Senhor com aquilo que o Senhor nos deu, o Espírito Santo de Deus, que habita no coração da igreja, dos crentes. Cada crente no Senhor recebeu o Espírito Santo, recebeu o dom de Deus para fazer o ID. Então nós não precisamos fazer cursos e mais cursos, nos preparar, retendo e não compartilhando. Nós precisamos aprender a conter, sem deixar de compartilhar. Nós precisamos entender que o Senhor que nos chamou, que nos salvou para que nós possamos dar continuidade na obra que Ele tem nas nossas vidas. A igreja do Senhor não pode se paralisar, não pode estar paralisada, não pode estar querendo ter respostas daquilo que não tem. A preocupação deles era a restauração social, política, que ia acontecer em Israel. E Jesus está dizendo para eles: não se preocupem com isso, porque essa não deve ser a preocupação no qual deve estar no coração de vocês. Não deve ser essa, porque o mundo não vai deixar de ser o mundo.
Por mais que mudem políticos, por mais que mudem sistema, o mundo está corrompido. E nós não somos desse mundo. Não tem restauração política, social, que possa trazer mudança para o mundo. É loucura da nossa parte querer achar que um sistema pode mudar o mundo. O sistema não muda o mundo. Porque o sistema está corrompido na sua natureza. Porque o único que muda o mundo, que pode mudar a natureza das pessoas, é Cristo Jesus. É a proclamação do Evangelho de Deus. É a proclamação da palavra salvadora por meio de Cristo Jesus. Esse é o único motivo pelo qual nós devemos nos colocar à disposição. Esse é o motivo no qual eu e você, como crentes no Senhor, devemos estar atentos. É a resposta que o Senhor Jesus ele continua no verso 8, ele diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Chegou a nós tão distante, o Evangelho gracioso de Deus alcançou os nossos corações. E agora, como nós lemos aqui antes, em Isaías, quem irá? Quem se dispõe a fazer esse ide? A resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa disposição de fazer o ide do Senhor? Nós devemos ter o cuidado, queridos, para não nos prender, para não estar procurando cabelo em ovo. Tem muito crente, às vezes a gente conversa, que está muito preso em questões teológicas. Eu não estou querendo dizer que é errado você estudar, pelo contrário, nós temos que estudar mesmo para não sermos enganados. Mas tem muito crente que fica discutindo questões teológicas, mas não faz o ide do Senhor, que tem muito conhecimento, que retém muito para si. São obesos espirituais, mas que não compartilha a palavra de Deus, muitas vezes com o cônjuge, muitas vezes com os filhos, muitas vezes com os vizinhos, com as pessoas do trabalho, passa o dia ali envolvido e não compartilha o Evangelho, não leva à expansão do reino do Senhor. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazer o seu ide, para dar continuidade na obra no qual o Senhor nos chamou. Eu e você, cada um de nós, independente de sexo, independente da sua idade, independente de qualquer situação que você vive, você é um chamado de Deus, uma luz nesse mundo para promover o reino de Deus que alcançou você. O reino de Deus. Nós precisamos fazer o ide. Nós somos chamados para continuamente fazer o ide. O que eu acompanho muito, não quero falar da IPF, não estou aqui constantemente, não acompanho os ministérios, mas o que eu tenho acompanhado muito na igreja é o 20-80. 20% da igreja está focado, está envolvido. 80% da igreja é acostumado a vir apenas ouvir, participar dos cultos. 20% da igreja é ativa, é fiel. 80% da igreja, ela não caiu ainda a ficha que ela é a igreja. E esses 80% é aquelas pessoas que ficam falando: a igreja não tem isso, a igreja não faz aquilo, a igreja não faz aquilo outro, e esquece de entender que a igreja é você. O 100 é a igreja, e não apenas aqueles 20 que são cobrados. A igreja é cada um de nós. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Nós somos os responsáveis pela proclamação do reino de Deus na nossa geração. Somos nós que devemos inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Somos nós que devemos fazer com que o nosso condomínio, somos nós que devemos fazer com que a nossa rua, o nosso bairro, o nosso trabalho escute a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus acessível para eles. Somos nós responsáveis por tudo o que está acontecendo à nossa volta, porque o Senhor nos deu poder e autoridade para isso.
A igreja do Senhor, ela tem esse poder. O Senhor disse, descerá sobre vós. Agora vocês receberam, saiam de Jerusalém. Saiam de Jerusalém. Agora vocês podem sair. Agora vocês devem sair. Jerusalém era o conforto religioso de Israel. Mas agora a ordem é: saiam desse conforto religioso, expandam até os confins da terra, leve a palavra de Deus, conduza o reino de Deus. É eu e você, querido. Você pode muitas vezes olhar e dizer: essa igreja não tem esse ministério, essa igreja não tem isso no qual eu possa me envolver. Sabe por quê? É porque você foi o chamado de Deus. Deus está te dando uma visão do que falta. Deus está dando para você a visão da necessidade deste lugar. Deus está colocando isso no teu coração para que você desperte e diga: eis-me aqui. Mas ninguém quer comigo. Não tem problema, faça você só. Vá você. Na caminhada, muitos vão começar a te seguir. Na caminhada, muitos vão olhar e vão dizer: o que é que eu faço para te ajudar? Porque como eu posso estar te ajudando? Então, queridos, reconhecer a vontade de Deus é mais importante do que desejar ter o conhecimento contido só para você. Deseje entender e praticar a vontade de Deus. Se coloque nessa disposição. O verso 10 e o 11, ele diz assim: estando eles com os olhos fitos lá no céu, quando Jesus subia, aí olha só, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, disseram, Igreja Presbiteriana de Fortaleza, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Ou seja, o que esses anjos estavam compartilhando? O que esses anjos estavam ali falando para os discípulos? Vão trabalhar. Vão trabalhar. Ele foi e ele prometeu que vai voltar. Até lá, estejam atentos, se santificando, se separando, buscando conhecimento, mas trabalhando para que o reino de Deus possa prosseguir. De que adianta você ter todos os conhecimentos históricos, teológicos que você consegue conter, se você não tem coragem, não tem disposição de pregar o evangelho para as pessoas. Irmãos, eu acompanho pessoas, muitas vezes, que elas têm condição de brigar com qualquer pessoa, supondo elas defender o evangelho. Brigam com qualquer pessoa, discutem com qualquer pessoa, mas elas não têm disposição de pregar o evangelho. Conhecem tudo, são doutores, mas não têm disposição de amar, de pregar o evangelho, de se importar com o necessitado. E muitas vezes essas pessoas, elas se acham num pedestal. Elas se acham que estão acima dos demais, porque têm mais conhecimento. Não, querido, se você é essa pessoa, se você se vê por pelo menos em algum momento dessa forma, lembre-se do que o Senhor Jesus disse: aquele que quer ser o maior dentre vós, seja o que mais serve. Se você é alguém que Deus te deu capacidade de conter, de ser alguém que se enche, que tem muito conhecimento, comece a compartilhar, abençoar a vida das outras pessoas, porque Deus está te dando e Ele vai cobrar. Porque o que Ele te dá é para compartilhar com os outros, é para ser bênção na vida dos outros. Esse é o nosso chamado. Vamos trabalhar. Dick Rios, ele disse: todo coração com Jesus é um missionário. E todo coração sem Jesus é um campo missionário.
Como você se vê hoje? Você é um missionário ou você é um campo missionário? E se você é o missionário, onde você está fazendo a missão que Deus te deu? Onde você está atuando? No seu trabalho? Na sua faculdade? Na sua escola? Na sua casa? Onde você está atuando como missionário chamado por Deus para proclamar o reino de Deus? Que eu e você possamos trazer esse convite, esse chamado que Lucas compartilha conosco, escrevendo essa carta, mostrando para nós que a igreja continua. E elas hoje, aqui nesse momento, sou eu e você. Nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Que nós possamos colocar em prática o chamado de Deus em nossas vidas. Não só atuando como liderança, não só atuando dentro da igreja local, mas lá fora. Levando a palavra de Deus para fora das quatro paredes. Pastor Eliseu me deu um convite de estar com os irmãos terça passada e terça agora no culto de oração. Está de férias. E lá na igreja, lá na congregação, nós temos um trabalho chamado Você Mais Um. O Você Mais Um é um trabalho onde nós procuramos envolver toda a igreja com o propósito de, em 4 semanas, ganhar uma pessoa para Cristo. Ele começa com oração. Vamos orar a Deus. Senhor, me mostra uma pessoa na qual o Senhor quer para ti. Depois vamos orar por essa pessoa. Depois nós vamos orar pelo convite que vai ser feito a essa pessoa. E no final, essa pessoa vai estar no culto conosco. E nós que convidamos essa pessoa, nós vamos fazer uma aplicação da proclamação do Evangelho de Deus. São 5 lições que cada crente vai aplicar na vida do seu convidado. Cada crente com uma pessoa. Hoje eu acredito que tem umas 300 pessoas aqui. 250 pessoas, né? Nossa estimativa olhando aqui. Se cada um de nós tiver esse compromisso, no dia vai ter no mínimo 500 pessoas. Você mais um. Então, o pastor Eliseu pediu que na terça-feira eu mostrasse esse trabalho no culto de oração. Eu quero convidar aqueles que estão aqui hoje e também que estão participando agora pela mídia, para que possa estar presente na terça-feira no culto de oração, para que possamos apresentar esse trabalho. Você mais um. Mesmo que você não possa estar presente, como os cultos aqui, graças a Deus, são gravados, você pode, em outro momento, participar e se engajar nessa obra. Você mais um. Terça-feira, se Deus permitir, eu estarei aqui e vou apresentar esse trabalho. Depois vou conversar com o pastor Eliseu, ver como ele vai dar continuidade. Mas cada crente, cada um de nós, ganhando uma vida para Cristo. Que Deus nos abençoe e nos capacite para sermos sal e luz nessa terra. Que Deus nos dê essa graça. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.